Não me liga mais, Henrique. Eu não sou sua propriedade. Ele respirou fundo, ouviu a música alta ao fundo da chamada, ouviu risadas que não pertenciam a uma mulher visitando a mãe, e respondeu com uma calma que assustaria qualquer pessoa que o conhecesse de verdade. Perfeito, Camila. Então também não volte para casa como se nada tivesse acontecido. Antes que ela pudesse dizer outra palavra, Henrique Barreto desligou. Naquele instante, Camila Andrade ainda achava que tinha vencido uma discussão. Achava que o silêncio do marido era fraqueza. Achava que podia sair de casa, mentir, viajar com outro homem e voltar quando quisesse, como se o casamento fosse apenas uma porta aberta esperando por ela. Mas ela estava errada. Muito errada. Porque o que Henrique fez depois não envolveu gritos, escândalos ou ameaças. Ele simplesmente começou a apagar, com paciência e precisão, cada espaço que ela ainda ocupava na vida dele. E quando Camila finalmente entendeu, já era tarde demais. Mas antes de continuar, eu quero saber. Se sua esposa dissesse que não é sua propriedade enquanto estivesse escondendo uma traição, você tentaria conversar ou fecharia a porta de vez? Deixe sua opinião nos comentários. Tudo começou em uma tarde abafada de quinta-feira, na casa onde Henrique e Camila moravam, em Vitória da Conquista, no interior da Bahia. O sol já começava a perder força quando Camila entrou na sala de jantar. O cheiro de frango assado com batatas ainda estava no ar, uma refeição simples, mas feita do jeito que Henrique gostava depois de um dia longo no escritório de engenharia onde trabalhava. Ele estava sentado à mesa, com as mangas da camisa dobradas, o rosto cansado e os olhos atentos. Camila ficou de pé por alguns segundos, como se procurasse coragem. Tinha as mãos unidas na frente do corpo, mas não olhava diretamente para ele. Seus olhos fugiam para a janela, para o corredor, para qualquer lugar que não fosse o rosto do marido. O jantar começou com assuntos vazios. Ela falou da vizinha que havia comprado um carro novo, comentou sobre uma planta que precisava ser trocada de vaso, perguntou como tinha sido o trabalho dele. Mas Henrique conhecia Camila. Depois de 5 anos de casamento, ele sabia quando ela estava apenas conversando e quando estava preparando uma frase. Havia algo ensaiado no tom dela. Algo calmo demais. No meio da refeição, ela limpou a garganta e disse: Henrique, eu preciso te falar uma coisa. Ele pousou o garfo devagar. Estou ouvindo. Ela respirou fundo. Eu ando muito cansada. Sinto que minha vida virou uma repetição. Casa, mercado, cozinha, família, contas, tudo igual. Eu preciso de um tempo para mim. Henrique permaneceu imóvel. Que tipo de tempo? Ela se apressou, como se já tivesse treinado aquela resposta muitas vezes. Uma viagem curta. Uns 15 dias. Eu e algumas amigas estávamos pensando em ir para Itacaré. Só para descansar, respirar, colocar a cabeça no lugar. Nada demais. Henrique estreitou os olhos, não por raiva, mas por atenção. Quais amigas? Lívia, Renata, talvez Patrícia. Ela respondeu rápido. A gente fala disso há meses. Você sabe como eu tenho me sentido presa. Eu preciso viver um pouco, Henrique. Ele se recostou na cadeira. Preso é quem está em uma cadeia, Camila. Você está em um casamento. E casamento não é uma prisão, mas também não é uma pousada onde cada um entra e sai sem dar explicação. Ela empurrou o prato alguns centímetros para frente. Está vendo? É exatamente disso que eu estou falando. Você acha que tudo precisa da sua autorização? Não, ele respondeu com calma. Eu acho que decisões grandes precisam de conversa. Você quer sair de casa por 15 dias, ir para outra cidade, sem que eu participe da decisão. Isso não é liberdade. Isso é falta de respeito. Camila soltou uma risada curta, fria. Você fala como se eu estivesse pedindo permissão para respirar. Eu estou falando como marido, ele disse. Não como dono. Ela se levantou de repente, pegando a taça de vinho. Mas age como dono. O som da taça batendo na bancada da cozinha foi seco. Henrique levantou-se e a seguiu,
parando na porta. Se você precisa de um dia para visitar sua mãe, vá. Se precisa passar um fim de semana com sua família, tudo bem. Mas desaparecer por 2 semanas, sem motivo claro, dizendo que é só para se encontrar, não. Isso eu não aceito. Ela se virou, com os olhos duros. É só Itacaré, Henrique. Todo mundo viaja. Todo mundo tem direito a uma pausa. Todo mundo também tem direito à verdade, ele respondeu. E você não parece estar me contando a verdade inteira. O silêncio que veio depois foi pesado. A geladeira zumbia. Um carro passou devagar na rua. Camila desviou o olhar, e esse pequeno gesto disse mais do que uma confissão. Você é impossível, ela murmurou. Talvez, respondeu ele. Mas eu sempre fui claro. Ela subiu as escadas sem dizer mais nada. Henrique ficou sozinho na cozinha, parado, olhando para o corredor. Ele não sentia raiva. Raiva teria sido simples. O que ele sentia era aquela dor quieta que vem quando um homem percebe que a pessoa ao lado dele já começou a ir embora muito antes de arrumar as malas. Mais tarde, ele a encontrou no sofá, iluminada pela tela do celular. Ela digitava rápido e sorria de um jeito que não sorria mais para ele havia meses. Quando percebeu a presença dele, apagou a tela. Você realmente não vai me apoiar? Perguntou. Não, ele disse. Não vou apoiar uma mentira. O rosto dela mudou. Então é isso? Agora eu sou mentirosa. Henrique ficou alguns segundos olhando para ela. Eu espero estar errado. Ela riu, mas foi uma risada sem força. Você precisa aprender que eu não sou sua propriedade. Ele não respondeu. Apenas virou-se e subiu para o quarto. Cada degrau parecia encerrar alguma coisa dentro dele. Nos dias seguintes, a casa mudou. Não de aparência, mas de respiração. Camila passou a falar menos. Henrique também. Ela tentava agir normalmente, preparava café, perguntava sobre o trabalho, ligava a televisão. Mas tudo nela parecia atrasado, como uma atriz que esqueceu metade do papel. Henrique observava sem pressionar. Ele não discutia. Não implorava. Não fazia perguntas inúteis. Apenas guardava cada detalhe. Na manhã da semana seguinte, Camila acordou cedo. Fez café para ele, beijou seu rosto e disse, com uma doçura cuidadosamente construída, hoje vou passar na casa da minha mãe. Talvez eu demore um pouco. Henrique levantou os olhos da xícara. Entendi. Ela esperou uma pergunta, uma cobrança, talvez uma discussão. Mas ele apenas completou, dirija com cuidado. Camila sorriu. Um sorriso bonito, distante, cheio de alguma coisa escondida atrás. Ao fim do dia, depois de reuniões, ligações e trânsito lento, Henrique voltou para casa. O portão abriu normalmente. A luz da varanda estava apagada. Ele entrou e percebeu de imediato que a casa não estava quieta como uma casa em paz. Estava quieta como uma casa abandonada. A mesa estava limpa. A cozinha vazia. As sandálias que Camila deixava perto da entrada não estavam ali. O perfume dela ainda existia no ar, mas já parecia memória. Camila, ele chamou. Nada. Ele foi ao quarto. Abriu o armário. Metade das roupas dela tinha sumido. A mala grande também. Algumas joias não estavam mais na caixa. Henrique fechou os olhos por um segundo. Não por surpresa. Por confirmação. Então pegou o celular e ligou. Chamou 2 vezes. Quando ela atendeu, havia música ao fundo, vento, risadas e uma voz masculina distante dizendo algo que ele não conseguiu entender. Henrique, ela disse, irritada. Por que você está ligando? Porque cheguei em casa e você não está aqui, ele respondeu. Onde você está? Eu falei que ia viajar. Você disse que ia à casa da sua mãe. Ela ficou calada por um instante. Depois veio agressiva. Eu não devo satisfação de cada passo meu. Eu fui respirar. Fui viver um pouco. Você não manda em mim. Henrique segurou o telefone com firmeza. Com quem você está, Camila? Ela soltou uma risada.
Não começa. Não me liga mais, Henrique. Eu não sou sua propriedade. Foi nesse momento que alguma coisa dentro dele parou de lutar. Não quebrou. Não explodiu. Apenas parou. Ele olhou para a sala vazia, para o lugar onde ela costumava deixar a bolsa, para a fotografia de casamento na parede. E respondeu: perfeito. Então não volte para casa como se ainda fosse minha esposa. Desligou antes que ela pudesse reagir. Ficou alguns segundos imóvel, ouvindo apenas o relógio da parede e o zumbido da geladeira. Depois caminhou até o escritório, fechou a porta e ligou para César Moreira, um investigador particular que já havia trabalhado para um cliente dele anos antes. A voz do homem veio seca do outro lado. Moreira. César, é Henrique Barreto. Minha esposa saiu de casa dizendo que ia viajar com amigas. Preciso saber onde ela está, com quem está, onde está hospedada e por quanto tempo. Só quero provas obtidas legalmente. Nada de invasão, nada de exagero. Fotos em locais públicos, registros, horários e relatório. Entendido, respondeu César. Cidade: Itacaré. Quero urgência. Quero a verdade antes do fim de semana. Henrique desligou, apagou a luz do escritório e ficou diante da janela. A rua estava calma. As casas vizinhas tinham televisões ligadas, famílias jantando, vidas continuando. A dele também continuaria. Só que de outro jeito. Naquela noite, ele lavou a caneca favorita de Camila, aquela que ainda tinha uma marca de batom na borda. Lavou com cuidado, colocou no escorredor e apagou as luzes da casa uma por uma. Não era um gesto de carinho. Era um ritual de despedida. À meia-noite, sentado no sofá, Henrique olhava para o teto enquanto lembranças vinham sem pedir licença. O dia do casamento, a primeira casa, as promessas, as dificuldades vencidas, os planos que agora pareciam ter pertencido a outro homem. Então ele sussurrou para si mesmo: ela não sabe o que começou. E, a centenas de quilômetros dali, em uma varanda de pousada diante do mar, Camila ria com uma taça na mão, acreditando que tinha conquistado liberdade. Ela não sabia que liberdade sem respeito tem um preço alto. Na manhã seguinte, Henrique não ligou. Não mandou mensagem. Não perguntou onde ela tinha. Dormindo. Foi ao trabalho, cumpriu reuniões, revisou projetos e assinou documentos com uma concentração fria. Sua assistente percebeu que ele estava diferente. Antes, ele costumava cantarolar baixinho enquanto trabalhava. Agora, tudo nele era silêncio e precisão. No terceiro dia, pouco antes do meio-dia, um envelope chegou ao escritório. Um rapaz de jaqueta escura entregou e foi embora sem fazer perguntas. Henrique trancou a porta antes de abrir. Dentro havia fotografias nítidas. Camila em uma varanda de frente para o mar, ao lado de um homem alto, de camisa clara e relógio caro. Em uma imagem, ela apoiava a cabeça no ombro dele. Em outra, segurava sua mão enquanto os dois entravam em uma pousada. Em outra, sorria como Henrique não havia sorrir havia muito tempo. No fundo do envelope havia também um pendrive e um relatório impresso. Henrique conectou o pendrive ao notebook. O primeiro vídeo mostrava Camila saindo de um carro com o homem. O nome dele aparecia no relatório: Rogério Dantas, empresário de Ilhéus, separado, conhecido por frequentar pousadas da região. O vídeo seguinte mostrava os dois na recepção. Ela usava um vestido branco que Henrique havia comprado no último aniversário de casamento. A mão de Rogério estava na cintura dela. Depois, na varanda, ele afastava uma mecha de cabelo do rosto dela. O beijo veio lento, sem pressa, sem vergonha. Henrique assistiu até o fim. Não havia imagens íntimas, nenhuma invasão de quarto, nada ilegal. Apenas o suficiente para destruir qualquer mentira. Horários, notas de restaurante, entrada na pousada, fotos em áreas comuns, testemunhos discretos. Tudo organizado. Tudo claro. O mais doloroso era que Camila nem tinha usado outro nome. Ela havia feito tudo como se realmente acreditasse que Henrique nunca teria coragem de descobrir. Ele fechou o notebook. Não chorou.
Não bateu na mesa. Não quebrou nada. O amor, quando morre de verdade, às vezes não faz barulho. Só vira documento. Ele ligou para César. Recebi tudo. Sinto muito, disse o investigador. Não sinta, respondeu Henrique. Eu precisava da verdade. Quer que eu continue acompanhando? Não. Já basta. Houve uma pausa. Henrique, vejo esse tipo de coisa há anos. A maioria dos homens desaba quando recebe as provas. Henrique olhou para as fotos espalhadas sobre a mesa. Eu já tinha desabado antes. Só estava esperando a confirmação. Depois da ligação, ele abriu a agenda e escreveu uma única palavra no topo da página. Encerramento. Abaixo dela, começou uma lista. Advogado. Banco. Fechaduras. Pertences. Comunicação formal. Nada de impulso. Nada de vingança cega. Só ordem. Na manhã seguinte, ligou para o advogado, Dr. Marcelo Valença, um antigo colega de faculdade que cuidava de assuntos patrimoniais da família. Henrique, quanto tempo? Disse Marcelo. O que aconteceu? Preciso iniciar um divórcio, respondeu Henrique. Discreto, rápido e bem feito. O advogado ficou sério. Há provas. Adultério. Tenho fotos, relatório e registros. Tudo obtido em locais públicos. Também tenho nosso pacto antenupcial e a documentação da casa. A casa é bem particular seu, certo? Sim. Comprei antes do casamento. Está documentado. Então vamos fazer corretamente. Eu preparo uma petição inicial de divórcio, junto com pedido de preservação de patrimônio e comunicação formal. Mas entenda uma coisa: isso não fica finalizado em um dia. O que posso fazer agora é deixar tudo pronto, assinado por você, protocolado e notificado. É isso que eu quero, disse Henrique. Sem espetáculo. E os cartões? Ela usa cartões adicionais da minha conta e acesso compartilhado para despesas domésticas. Você pode cancelar os cartões adicionais e trocar senhas, desde que não retenha bens pessoais dela nem haja com ameaça. Faça tudo documentado. Henrique anotou cada orientação. Aquilo tornou a história mais fria, mas também mais real. Ele não queria agir como um homem descontrolado. Queria agir como alguém que não deixaria a própria vida nas mãos de quem já havia quebrado sua confiança. No fim da tarde, chamou um chaveiro. Quando o homem chegou, perguntou de brincadeira: mudança ou separação? Henrique respondeu apenas: segurança. As fechaduras foram trocadas na porta principal, nos fundos e na garagem. Como a casa era bem particular dele, e como o advogado havia recomendado proteger o imóvel enquanto o processo começava, Henrique guardou a nota do serviço e fotografou tudo. Cada giro da chave de fenda parecia encerrar uma parte da história. Depois, entrou no quarto do casal. A penteadeira de Camila ainda estava cheia de perfumes, cremes e pequenas coisas que pareciam inocentes demais para pertencer a uma mentira tão grande. Ele pegou caixas, separou roupas, sapatos, documentos pessoais, joias, fotos de família e objetos de uso dela. Não rasgou nada. Não jogou nada fora. Embalou tudo com cuidado. O que era dela iria voltar para ela. O que era deles, agora, seria resolvido por advogado. Quando a última caixa foi fechada, Henrique sentou-se na beira da cama. O quarto parecia maior. Não vazio. Apenas verdadeiro. 2 dias depois, Marcelo ligou. A petição está pronta. Você precisa vir ao escritório assinar. Depois disso, faremos o protocolo e a notificação formal. Henrique foi antes do almoço. O dia estava claro, e a cidade parecia indiferente ao fim do casamento dele. Na sala de reuniões, os documentos estavam alinhados sobre uma mesa de madeira. Marcelo explicou cada parte: pedido de divórcio, anexação das provas, pedido de cumprimento do pacto antenupcial, separação de contas, preservação do imóvel e devolução documentada dos pertences pessoais dela. Henrique ouviu tudo com atenção. Depois pegou a caneta e assinou.
Sem tremer. Sem hesitar. Marcelo observou o amigo. Você tem certeza de que não quer esperar ela voltar e conversar? Henrique colocou a caneta sobre a mesa. Ela conversou comigo quando mentiu. Agora eu vou conversar por meio da lei. O advogado não insistiu. Na saída, Henrique carregava uma cópia dos documentos em um envelope pardo. Outro envelope continha as provas principais. Ele voltou para casa, colocou as caixas no carro e dirigiu até a casa dos pais de Camila, no bairro Candeias. O pai dela, seu Álvaro, apareceu no portão, secando as mãos em um pano. Dona Sônia veio logo atrás, com o rosto preocupado. Henrique, disse o sogro. Aconteceu alguma coisa. Henrique desceu do carro com calma. Aconteceu, sim. Mas eu não vim fazer escândalo. Ele abriu o porta-malas. Vim deixar os pertences pessoais da Camila em um lugar seguro. Também trouxe documentos que ela precisa receber. Seu Álvaro ficou em silêncio enquanto Henrique carregava as caixas para a entrada. Dona Sônia levou a mão ao peito quando viu malas, roupas e objetos da filha. Quando a última caixa foi colocada no corredor, Henrique retirou 2 envelopes do paletó. Neste primeiro envelope está a cópia da petição de divórcio que será protocolada. Ainda não é o divórcio final, mas é o começo oficial. Ele respirou fundo. No segundo estão as provas do motivo. Dona Sônia empalideceu. Seu Álvaro não pegou os envelopes de imediato. Encarou Henrique como se procurasse um sinal de exagero, de fúria, de mentira. Mas só encontrou calma. Henrique continuou: eu respeito vocês. Por isso não vou expor isso na rua, nem em rede social, nem em família. Mas Camila saiu de casa mentindo. Então achei justo que a verdade chegasse aqui antes que ela voltasse contando outra versão. O sogro pegou os envelopes com as mãos pesadas. Ela está com outro homem? Henrique não respondeu diretamente. Apenas disse: o segundo envelope explica tudo. Dona Sônia cobriu a boca. Seu Álvaro fechou os olhos por um instante, como se já soubesse. Henrique deu um passo para trás. Quando ela voltar, talvez precise de vocês. Não para protegê-la da verdade, mas para fazê-la encarar o que escolheu. Ele entrou no carro e foi embora antes que começassem as perguntas. No caminho de volta, sentiu algo estranho. Não alegria. Não satisfação. Alívio. O tipo de alívio que vem quando a mentira deixa de morar dentro da sua casa. Depois, foi ao banco. Sentou-se diante do gerente e falou com educação. Preciso cancelar imediatamente os cartões adicionais vinculados à minha conta, remover acessos compartilhados e trocar senhas de autorização. Minha esposa e eu estamos iniciando um processo de divórcio. O gerente, discreto, fez algumas perguntas formais e executou tudo dentro das regras. Os cartões de Camila, que eram adicionais, foram bloqueados. O acesso ao aplicativo compartilhado para despesas da casa foi encerrado. Henrique manteve apenas o que era legalmente necessário e pediu comprovantes de tudo. Nada de gritaria. Nada de vingança descontrolada. Apenas portas se fechando, uma por uma. Naquela noite, ao voltar para casa, Henrique deixou as novas chaves sobre a bancada. A casa estava silenciosa, mas já não parecia sufocante. Ele abriu um armário na sala e retirou uma garrafa de uísque envelhecido que ganhará de um cliente anos antes e nunca tinha aberto. Serviu uma dose. O líquido âmbar brilhou com a luz do fim de tarde. Sentou-se no sofá e ficou olhando para as paredes, para os espaços onde antes havia pequenas marcas da presença dela. O gelo estalou no copo. O som pareceu ocupar o lugar da risada de Camila. Henrique levou o copo aos lábios e murmurou: aos fins que chegam antes que a gente perca a própria dignidade. Depois bebeu devagar. Enquanto isso, em Itacaré, Camila ainda acreditava que estava vivendo um renascimento. O sol da manhã entrava pela varanda da pousada. O mar brilhava ao longe. Rogério ainda dormia, virado para o lado, com o rosto meio escondido no travesseiro. Camila estava de roupão, com o cabelo preso e uma taça de suco na mão. Na noite anterior,
Ela tinha rido, dançado, bebido e dito a si mesma que merecia aquilo. Merecia atenção. Merecia a aventura. Merecia ser vista. Durante anos, dizia ela, tinha sido apenas esposa. Agora queria se sentir viva. Mas a vida tem uma forma cruel de cobrar certas frases. Pouco depois, desceu até a recepção para pagar algumas despesas da pousada. Entregou o cartão com naturalidade. A recepcionista passou uma vez. Recusado. Camila franziu a testa. Tente de novo, por favor. A mulher tentou. Recusado. Camila puxou outro cartão da carteira. Use este. A máquina apitou de novo. Recusado. A palavra parecia pequena, mas caiu como pedra. Camila forçou um sorriso. Deve ser alguma instabilidade do banco. Abriu o aplicativo no celular. A senha não funcionou. Tentou outra vez. O acesso estava bloqueado. Uma mensagem dizia que as permissões compartilhadas haviam sido removidas. O rosto dela perdeu a cor. Ela tentou ligar para Henrique. A chamada não completou. Tentou de novo. Nada. Na terceira tentativa, percebeu, estava bloqueada. Não era o número fora de serviço. Não era erro da operadora. Henrique simplesmente havia fechado também aquela porta. Camila sentiu um frio subir pelas costas. Ligou para Lívia. A amiga não atendeu. Ligou para Renata. Caixa postal. Por fim, ligou para a mãe. Dona Sônia atendeu quase imediatamente. Camila. A voz dela estava rouca, como se tivesse chorado. Mãe, o que está acontecendo? Meus cartões não passam. Eu não consigo falar com Henrique. Houve um silêncio pesado do outro lado. Volte para casa. Agora. Mãe, eu posso explicar. Não explica por telefone. Volte. A ligação terminou. Camila ficou parada no corredor da pousada, segurando o celular, enquanto a recepcionista fingia não ouvir. Pela primeira vez desde que saíra de casa, ela sentiu medo. Não medo de ser descoberta. Isso já parecia ter acontecido. Medo de descobrir quanto da vida dela dependia do homem que ela tinha acabado de desprezar. Subiu correndo para o quarto. Rogério ainda dormia. Ela olhou para ele por alguns segundos. Na noite anterior, ele parecia aventura. Naquela manhã, parecia apenas um erro com nome e sobrenome. Ela não o acordou. Arrumou a mala depressa, pegou o que podia e saiu. A viagem de volta foi longa. Cada placa na estrada parecia aproximá-la de uma verdade que ela não queria ver. Tentou ligar para Henrique várias vezes. Bloqueada. Tentou mandar mensagem. Não entregue. O orgulho começou a ceder espaço ao pânico. Quando entrou em Vitória da Conquista, o coração batia forte. As ruas conhecidas, que antes pareciam seguras, agora pareciam testemunhas. Ela chegou à casa deles no fim da tarde. O jardim estava aparado. O carro de Henrique estava na garagem. As cortinas estavam fechadas. Por um segundo, sentiu alívio. Talvez ele estivesse em casa. Talvez ainda desse para gritar, chorar, inventar uma explicação, pedir tempo. Ela enfiou a chave na fechadura. A chave não girou. Tentou outra vez, com mais força. Nada. Olhou para a fechadura e percebeu que era nova. Bateu na porta. Uma vez. 2. 3. A luz de segurança acendeu, iluminando seu rosto cansado. Ninguém respondeu. Ela pegou o celular e ligou novamente. Bloqueada. O silêncio da casa parecia uma resposta. Camila encostou a testa na porta e sussurrou. Henrique, abre. Por favor. Mas não havia mais ninguém ali esperando pela versão dela. Depois de quase meia hora no carro, chorando e olhando para a casa que achava que ainda podia chamar de sua, Camila ligou o motor e foi para a casa dos pais. Quando chegou, a noite já tinha caído. Dona Sônia abriu a porta com os olhos vermelhos. Seu Álvaro estava na sala, sentado, com 2 envelopes sobre a mesa. As caixas com os pertences de Camila estavam encostadas no corredor. Ela viu as malas,
os sapatos, as roupas dobradas, os perfumes, a caixa de joias, e sentiu as pernas perderem força. "O que é isso?" perguntou. "Por que minhas coisas estão aqui?" O pai dela levantou-se devagar. "Henrique trouxe ontem. Ele não podia fazer isso." Seu Álvaro olhou para ela com uma tristeza dura. "Depois do que você fez, Camila, é melhor medir cada palavra." Ela ficou imóvel. Dona Sônia começou a chorar em silêncio. O pai pegou o primeiro envelope e entregou à filha. "Abra." Camila abriu com dedos trêmulos. Leu as primeiras linhas. Petição inicial de divórcio. Pedido de cumprimento de pacto antenupcial. Preservação de patrimônio. Provas anexas. O nome de Henrique estava assinado no final. O dela aparecia em várias páginas como requerida. A garganta fechou. "Ele pediu divórcio. Ainda não acabou no papel", disse o pai. "Mas acabou no coração dele." Camila ergueu os olhos, desesperada. "Pai, eu posso explicar." Seu Álvaro pegou o segundo envelope e jogou sobre a mesa. Fotografias escorregaram para fora. Camila na varanda da pousada. Camila entrando com Rogério. Camila sorrindo com a cabeça no ombro dele. Camila beijando outro homem com o vestido que o marido havia comprado. O pendrive caiu em seguida, pequeno e pesado como uma sentença. Dona Sônia virou o rosto. Não queria olhar. Camila levou as mãos à boca. Não é como parece." O pai dela bateu a mão na mesa, não com violência, mas com autoridade. "É exatamente como parece." A sala mergulhou em silêncio. Depois ele continuou, com a voz baixa: "Você saiu de casa mentindo. Disse que ia ver sua mãe. Disse que viajava com amigas. Chamou o marido de controlador enquanto usava a confiança dele para passar dias com outro homem. E quando ele ligou, você disse que não era propriedade dele. Você tinha razão em uma coisa: você não era propriedade dele. Mas também não tinha o direito de tratar o casamento como se fosse lixo." Camila começou a chorar. Eu estava confusa. Eu só queria me sentir livre. O pai respirou fundo, os olhos cheios de decepção. Liberdade não é trair. Liberdade é ter coragem de dizer a verdade antes de destruir alguém. Ela caiu sentada no sofá, olhando para as fotografias espalhadas. Cada imagem parecia arrancar uma desculpa de dentro dela. Não havia mais como transformar mentira em mal-entendido. Não havia mais como chamar traição de pausa. Não havia mais como chamar egoísmo de liberdade. Dona Sônia se aproximou, mas não abraçou a filha. Apenas disse, com a voz quebrada: "Henrique deixou seus pertences aqui porque não quis te humilhar. Ele poderia ter feito escândalo. Poderia ter contado para todos. Mas ele escolheu silêncio." Camila chorou mais forte. Naquele momento, entendeu que o silêncio de Henrique não era ausência. Era decisão. Ele não estava esperando uma explicação. Não estava preparando uma briga. Não estava pedindo que ela voltasse. Ele já tinha ido embora por dentro, antes mesmo de ela voltar pela estrada. Nos dias seguintes, Camila tentou falar com ele por mensagens de outros números. Henrique não respondeu. Toda a comunicação passou a ser feita pelo advogado. Ela tentou dizer que tinha sido um erro, que Rogério não significava nada, que estava carente, que se sentia invisível. Mas nenhuma frase conseguia desfazer as fotos. Nenhum choro conseguia apagar o beijo. Nenhum arrependimento conseguia devolver a confiança ao lugar onde ela mesma havia colocado uma mentira. Henrique seguiu sua vida em silêncio. Não comemorou a queda dela. Não publicou indiretas. Não explicou para vizinhos. Não transformou sua dor em espetáculo. Apenas trabalhou, cuidou da casa, encontrou amigos antigos e reaprendeu a dormir sem desconfiar da pessoa ao lado. Camila, por outro lado, descobriu que a liberdade que ela imaginava era muito diferente quando não havia mais casa esperando, cartão funcionando, marido preocupado e perdão garantido. Rogério desapareceu assim que percebeu que o caso tinha virado problema. As amigas evitaram se envolver. Os pais dela a acolheram, mas não a defenderam. E,
Todas as noites, ao olhar para as caixas no quarto de hóspedes, Camila lembrava da frase que disse ao telefone: "Eu não sou sua propriedade." Ela realmente não era. Mas também não era mais sua esposa. E essa foi a parte que ela só entendeu quando perdeu tudo. Henrique não destruiu Camila. Ele apenas retirou dela o conforto de continuar mentindo. Ele escolheu paz em vez de gritos, dignidade em vez de drama, verdade em vez de aparência. Camila aprendeu tarde demais que um marido calado não é sempre um marido fraco. Às vezes é apenas um homem juntando forças para nunca mais olhar para trás. E você, no lugar de Henrique, teria feito o mesmo? Teria fechado as portas, procurado provas e seguido pela lei? Ou teria esperado Camila voltar para conversar? Escreva sua opinião nos comentários. E se você gosta de histórias fortes sobre casamento, traição, orgulho, arrependimento e consequências da vida real, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder a próxima história.